Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 7 de Adar. Estamos no meio do capítulo 31. Quando o Alter Rebbe está nos explicando que apesar de toda a amargura que a pessoa pode sentir, depois dessas meditações que ele faz para quebrar a sua alma animal, para desinflar o seu ego, para romper a citrahra dentro de si, o lado oposto a Kedushá, que ele está personificando, isso lhe leva a um estado de amargura, mas depois ele nos fala que a pessoa deve chegar a um estado de espírito de alegria, e alegria até intensa. E ele nos explicou anteriormente, essa alegria deve ser derivada do fato que ele possui alma divina dentro de si, ainda e apesar de tudo. E como ele nos explicou, essa alma divina está presente até no sujeito mais irreverente. O problema é que ela está enclausurada, ela está em estado de exílio. Então a pessoa deve se energizar com o objetivo de liberar a sua alma desse estado de exílio, a sua alma divina, e recolocá-la no seu devido lugar, ou seja, recompondo-a e restituindo a ela toda a espiritualidade, toda a energia divina especial que ela possui e que estava reprimida, possibilitando que se manifeste e se revele. Agora o Alter Rebbe vai continuar nos explicando que além daquilo que ele já nos disse, que mesmo esse sentimento de inferioridade causado por aquela meditação, aquelas meditações sugeridas antes, quando a pessoa se apercebe da baixeza do seu lado físico, do seu materialismo, das suas ambições, enfim, do seu lado animal, da alma animal, mas nós falamos que isso mesmo deve despertar a pessoa para servir a Deus, ou seja, que a pessoa deve se conscientizar, então, quanta pena e dó, quanta misericórdia merece aqui a alma divina pelo estado de repressão, pelo estado de galut, de exílio que ela se encontra. Mas agora ele nos fala mais do que isso, ele nos diz que isso deve trazer ainda uma alegria para a pessoa, e não só uma alegria, mas uma alegria ainda mais intensa. Como nós falamos, aqui o Alter Rebbe, ele nos ensina a direcionar os nossos pensamentos, fazer as meditações, focando nas coisas certas de maneira tal que a gente chegue às conclusões adequadas, por mais que às vezes parecem até sentidos contrários, ou como nós falamos, exige até um pensamento ambivalente, mas ele nos diz, não olhe, não se concentre só no lado negativo, observe o lado positivo também, e se prenda mais ao lado positivo, e isso é o que deve predominar, isso deve não só te fazer passar logo pela amargura, mas mais do que isso, te conduzir à alegria, uma alegria muito intensa. Isso que segue o Alter Rebbe nos dizendo, Vezot ye avodato kol yamav besimcha rabah, e simchat hanefesh betzeta me'aguv hametuav veshav el beit avi akinurea beshat hatorah ve'avodah. Esse deve ser o trabalho da pessoa por toda a vida, feito com grande alegria. O trabalho espiritual da pessoa, o serviço a Deus, deve ser feito com uma alegria intensa. E de onde é proveniente essa alegria? Derivada do quê? A alegria da alma divina ao ser libertada de um corpo repulsivo e poder, ou seja, que ela se libertou das amarras físicas, materiais, e poder voltar, na expressão bíblica, voltar à casa do seu pai, como em sua mocidade, como nos bons tempos, na sua juventude. E o que significa aqui voltar à casa do pai? Isso ocorre quando a pessoa se dedicar aqui o que acontece durante o estudo da Torá e o serviço de Deus. Ou seja, toda vez que a pessoa estiver se dedicando à Torá e ao serviço divino, com isso ela está permitindo, ela está restituindo a alma divina ao seu lar, por assim dizer, a sua morada,
que ela possa se manifestar e possa expressar toda a sua espiritualidade. Como ensinaram os nossos sábios de abençoada memória, assim falam os nossos sábios no Talmud, que a pessoa deve estar todos os seus dias em tshuva. Assim falam sábios no Talmud, que a pessoa deve passar todos os dias da sua vida no estado de tshuva, fazendo tshuva, voltando e retornando a Deus, se arrependendo, voltando a Deus. Então, à primeira vista, aqui é um pouco surpreendente. Se tshuva implica em correção de pecados, vamos dizer, a pessoa cometeu um pecado, se arrependeu, se penitenciou, pediu perdão a Deus e de fato abandonou o pecado, etc. Então, se faz tshuva uma vez, ele cometeu o pecado, fez a tshuva e foi perdoado. Depois que ele fez tshuva, por que ele precisa continuar fazendo tshuva e não só continuar, mas a vida toda, todos os dias em tshuva? Então a explicação mais profunda disso é que na realidade tshuva não é apenas arrependimento pelo pecado, não é apenas penitência pelas transgressões, mas tshuva, como a própria raiz etimológica hebraica diz, tshuva significa volta e retorno, restituir, voltar, retornar ao status quo. Isso significa fazer a alma voltar ao seu nível espiritual original. E essa tendência e essa vontade de restabelecer a espiritualidade maior da alma, isso deve ser uma tônica constante que acompanha a pessoa todos os dias da sua vida, porque a alma originalmente, quando estava só no plano espiritual, lá ela tinha toda a liberdade para manifestar todo o seu aspecto sagrado, etc. Estava associada ao divino. Aqui, porém, a alma se encontra no mundo terrestre, incorporada no de um corpo físico, associada com uma alma animal. Então aqui nesse plano isso exige trabalho, nesse cenário, nesse habitat é muito mais difícil a alma vivenciar e sentir toda essa espiritualidade, mais ainda espiritualidade elevada. Por isso esse trabalho de restituir a espiritualidade original da alma divina é um trabalho para toda a vida, que exige da nossa parte um empenho, um esforço todos os dias da nossa vida. Uma vez que isso tem que ocorrer durante toda a nossa vida, mas quando a pessoa está consciente que aquilo que eu estou fazendo através de Torá e Mitzvot, isso está reabilitando a alma, isso está habilitando e possibilitando que a alma divina volte para casa, retorne a sua fonte e origem, se reunifique com Deus. Portanto, esse fato dele estar, da pessoa, através do seu trabalho de Torah Mitzvot, estar obtendo isso, realizando isso, isso é uma façanha, isso é uma coisa que deve enchê-lo de alegria e trazer uma alegria muito grande e intensa, a tal ponto que ele nos diz: Ve'ein lecha simcha gdolah, ketzet me'agalut ve'ashivya, e não há alegria maior do que a libertação do exílio, do cativeiro. Fala, não há alegria maior do que essa. Imagine alguém que estava preso, enclausurado, e vai saber quanto tempo, quantos anos, etc. Quando finalmente ele é liberado, quando finalmente ele é libertado, resgatado, e ele pode estar em liberdade, pode voltar à sua casa, pode voltar ao normal, pode voltar às coisas como eram nos bons tempos. Não há alegria maior do que essa. Por isso, na verdade, aqui o Alter Rebbe está nos dizendo aquilo que ele mencionou alguns capítulos atrás, Becholet Seviemotar, que em toda tristeza, no final, poderá haver um benefício. Então, o benefício é aquilo que vem depois, ou seja, depois de todo esse pensamento que talvez deprimiu a pessoa, se conscientizando da sua baixeza espiritual, mas depois, quando ele, após tudo isso, ele se conscientiza da presença da sua alma divina e da necessidade de resgatá-la, de libertá-la e de elevá-la e trazê-la de volta ao seu nível original, etc. Então isso deve lhe causar imensa alegria, e o fato de saber que ele está recuperando esse status quo da alma divina, possibilitando a ela se reunificar com Deus, etc. Isso deve ser motivo de uma alegria intensa, como aquela pessoa que consegue libertar alguém de um cativeiro, de uma prisão, depois de muitos anos.
Inclusive, se não houvesse essa prisão, esse cativeiro, a alegria não seria a mesma, não haveria uma alegria tão intensa, né? Como exemplo que ele vai nos dar a seguir, que Mashal ben Melech, שהיה בשביה וטוחן בבית האסורים, ומנוול באשפה, ויצא לחופשי אל בית אביו המלך. Isso se assemelha a nos dizer como a alegria de um príncipe que era mantido em cativeiro durante muito tempo, e lá no cativeiro ele passava fazendo o trabalho aviltante de moer na prisão, ele era submetido a trabalhos forçados e trabalhos duros, e lá ele estava coberto de imundície. E então, depois de toda essa situação e de ter vivido essa situação deplorável durante tanto tempo, então ele é posto em liberdade e regressa à casa do seu pai, o rei. Imagine ele que estava naquela imundície, na sujeira da prisão, e submetido a trabalhos forçados e torturado, etc. De repente ele é libertado e pode voltar à sua vida no palácio real, né? Então, antes de ter sido preso, ele também estava no palácio, e lá ele estava feliz e alegre. Porém, não se assemelha à alegria dele ao voltar, ao retornar ao palácio, depois que ele passou por essa experiência difícil, ou seja, depois que ele foi libertado e quando ele volta ao rei. Quanto mais difícil, torturante, quanto mais duro foi o seu exílio, o seu cativeiro, mais profunda e intensa vai ser a alegria dele ao voltar para casa, né, a poder voltar ao palácio. Então, isso se diz, quanto mais a pessoa se conscientizar da situação espiritual que ela se encontrava anteriormente. Então, aqui o Alter Rebbe diz justamente o fato de saber onde se estava, se a pessoa escapou da morte espiritual, se ela escapou de toda aquela imundície, de toda aquela sujeira, de tudo, enfim, e agora conseguiu se recuperar e voltar. Então, quanto mais ele se conscientizar da situação degradante que ele se encontrava em termos espirituais, então agora, ao se libertar disso através de Torá e Mitzvot, isso deve trazer a ele, ao sujeito, uma alegria muito grande e intensa. Apesar que ele vai nos dizer, teoricamente, essa situação não se assemelha muito ao exemplo que ele nos trouxe, ou a analogia. No exemplo, ele fala que finalmente o príncipe foi liberado do cativeiro e volta para o palácio. O problema nosso aqui, no exemplificado, é que a alma, tudo bem, está sendo resgatada, está sendo dada vazão, permissão para que ela atue a alma divina, mas aparentemente ela continua incorporada, está junto com o corpo físico, com todas as suas fraquezas, e continua tendo como vizinha a alma animal. Então aqui, aparentemente, ela não saiu do cativeiro totalmente. Tudo bem, se tirou as algemas, se tirou as amarras, ou se permitiu, se deu liberdade a ela, mas... E apesar de o corpo continuar deplorável e repulsivo, seja o lado físico, as quedas físicas corpóreas da pessoa, o lado materialista continua muito intenso, então aparentemente isso não se assemelha bem ao exemplo que a gente mencionou. E de fato, essa é a natureza do nosso lado físico corpóreo, como Shkatuv Bezoar, como a gente já mencionou algumas vezes, essa passagem do Zohar Tikkunei Zohar, de Nikra Mashcha de Chavya, essa expressão que é utilizada ao denominar o corpo pele de serpente. O que significa isso? A serpente, ela simboliza, ela incorpora, ela representa forças do mal, como a serpente que causou o pecado do primeiro ser humano, o grande pecado que impactou toda a humanidade. Então, a própria serpente, ela representa as três clipot impuras, as três clipot completamente negativas, as cascas que encobrem a divindade. Mas aqui se fala, o Zohar chama... Aqui a atuação da serpente, do corpo, chama ele de Mashcha de Chavya, ou seja, pele da serpente. Pele da serpente é o lado superficial, externo, e isso faz alusão a Klipat Noga, é uma coisa negativa, está associada com a serpente, mas é o lado externo ainda mais moderado, ainda não é a essência do mal, mas sim aquilo que é aquela Klipá que ainda possui algo de luz, que ainda pode ser resgatada, pode ser redirecionada e elevada.
Se fala que o corpo do Yehudi é derivado dessa Klipat Noga, mas de qualquer forma ainda é uma Klipa, ainda é algo que obscurece e oculta, uma casca que oculta, uma crosta que física, material, que oculta sobre espiritualidade e divindade. כי מהותה ועצמותה של הנפש הבעמית לא נהפך לטוב להיכלל בקדושה, mesmo que a pessoa agora procura dar mais vazão à alma divina, porém ele nos diz que o âmago profundo da alma animal não foi transformado e levado para o lado do bem. Tudo bem, se liberou a alma divina, mas a alma animal continua com suas convicções, com suas quedas, com suas inclinações, ela não se transformou e ela não foi levada para o lado do bem, o que lhe possibilitaria ser incorporada à santidade. Então, isso não ocorreu, ela ainda não se transformou, não é? Ela ainda não se converteu, não? Ela continua com as suas convicções, com a alma animal e o corpo, e etc., continuam no seu estado original. Mesmo assim, diz o Alter Rebbe, Mikol Makom, Teaker Nafsho Beinav Lismoach Besimchata, Yoter Me'aguf Anivzeh, Shelo Le'arvev Ulebalbel, Simchat HaNefesh Beitzavon Aguf. Mesmo assim, diz o Alter Rebbe, ainda assim ele fala para a pessoa se concentrar o seu foco, o seu pensamento em sua alma divina, de modo que ela seja preciosa aos seus olhos, e assim a pessoa vai se alegrar com sua capacidade de redimi-la, e que a pessoa faça essa alegria significar mais para ela do que a sua preocupação com o corpo objeto, de maneira que a alegria da alma seja o foco da sua atenção e que a pessoa não permita que ela seja comprometida e atrapalhada pelo triste estado do corpo. Em outras palavras, o Alter Rebbe está nos dizendo aqui que está certo que a alma divina aqui, talvez o príncipe, ele ainda tem algum vínculo, não é, com o cárcere, sei lá, aqui ele ainda continua próximo do corpo e da alma animal, não é? E o corpo e a alma animal continuam na sua, como eram, né? Na sua baixeza, na sua maldade, no seu egocentrismo, etc. Mas mesmo assim ele não deve permitir que isso prejudique ou diminua a sua alegria ou a alegria da alma divina por estar sendo restituída ao seu status original, à sua espiritualidade potencial, a toda a sua elevação. E a pessoa deve centrar a sua atenção, o seu foco na alma divina e alegrar-se por isso, por ela estar podendo de volta se ocupar através da ocupação com Torah e Mitzvot, podendo se espiritualizar, se elevar. E isso que deve importar para a pessoa mais do que o seu aspecto corpóreo, etc., e que isso nem prejudique a alegria. Não é isso que ele nos falou, que a pessoa se alegre com essa capacidade de redimir a alma divina, mais do que a sua preocupação com o corpo objeto, de maneira que a alegria da alma não permita que ela seja comprometida e atrapalhada pelo triste estado do corpo. Porque a pessoa deve saber o que é o principal e o que é absolutamente não só secundário, mas irrelevante ou insignificante. Se a gente imaginar uma pessoa que tem uma alegria intensa e tem motivo de estar alegre, não é? A pessoa naquele dia está casando o seu filho, tem um casamento do seu filho único, não é? Mas no almoço ele encomendou algum prato, um delivery, etc., e aquele prato que ele encomendou não tinha, mandaram um outro semelhante, não exatamente. Esse fato é totalmente irrelevante, esse fato não importa, isso não compromete a alegria dele naquele dia, não é? Que ele está festejando o casamento, as bodas do seu filho único, do seu filho amado. Então, assim, da mesma forma, ele nos diz, é muito mais importante o fato aqui da pessoa estar dando vazão à alma divina, permitindo que ela volte a se elevar e se unificar com Deus, etc. O fato do corpo e da alma animal continuarem sendo como são, isso não deve interferir, atrapalhar ou diminuir a alegria dele pela elevação da sua alma espiritual, da sua alma divina. Continua, Alter Rebbe nos diz, Vehinei bechina zui bechinat yetziat Mitzrayim.
Ele nos fala que essa atitude de livrar a alma do cativeiro, a alma divina, é uma espécie de êxodo do Egito, uma libertação, um êxodo espiritual, como ele vai nos demonstrar a seguir. E aqui no caso, ele também vai nos ilustrar bem esse ponto, que o corpo, o lado físico, corpóreo, material da pessoa continua na sua baixeza, o repugnante, etc. Porém, a alma se liberta desse exílio, e ele vai nos explicar que esse conceito corresponde exatamente ao êxodo, à saída do Egito, à libertação do Egito em termos espirituais. Se nós observarmos o que aconteceu, como procedeu o êxodo, Shenemar, assim foi dito na Torá, que Baracham, a respeito do êxodo consta na escritura que inicialmente os judeus tinham pedido para o faraó permissão para serem liberados por 3 dias para irem servir a Deus no deserto, mas depois consta que o povo fugiu, sim, consta na Torá, ou seja, que eles escaparam do Egito para sempre. Então, nos contam os nossos sábios que o faraó mandou como espiões infiltrados junto com os judeus, e quando eles perceberam que passados 3 dias os judeus absolutamente não estavam pensando em voltar e retornar ao Egito, então eles voltaram e contaram ao faraó, eles estão saindo de forma definitiva, né? Eles não pensam em voltar. Daí o faraó sai ao encalço dos judeus e etc, e eles se encontram lá à beira do mar dos juncos quando acontece o milagre, enfim, né? De qualquer maneira, diz o Alter Rebbe, Delichura, o Tamua, pergunta o Alter Rebbe, lama הייתה כזאת, וכי אילו אמרו לפרעה לשלחם חופשי לעולם, לא היה מוכרח לשלחם. Ora, à primeira vista, parece estranho que as coisas tenham acontecido dessa maneira, porque uma vez que os egípcios já tinham apanhado tanto, eles tinham testemunhado as 10 pragas, a 10ª e mais grave de todas, a morte dos primogênitos, e os egípcios estavam implorando aos judeus, por favor, saiam, vão embora, não voltem nunca mais, e etc. Então, se eles, por que eles agiram, falaram dessa maneira? Se eles falassem ao faraó, né, que eles querem sair de forma definitiva, o faraó não teria dito, será que ele não teria sido compelido a deixá-los partir, mesmo que lhe pedissem que os libertasse permanentemente? Então por que no início eles começaram com esse pedido de sair apenas por 3 dias, e depois parece que foi caracterizado como que eles estavam fugindo, né? Estavam fugitivos. Então ele nos diz, ele vai nos falar que na realidade a explicação disso está associada ao que estava acontecendo em termos espirituais com os judeus naquela época, que o êxodo, a saída do Egito, não era apenas uma libertação física, não era apenas se libertar da escravatura do Egito, mas na realidade isso significava também se retirar de toda a impureza do Egito. E os próprios judeus, com todo o tempo que permaneceram lá, eles estavam também impregnados dessa impureza. E muitos judeus também afundaram nesse nível espiritual degradante, baixo, que predominava no Egito. Por isso se fala que a redenção do Egito, a salvação, aconteceu dessa maneira, em forma de fuga. Por quê? Porque em termos espirituais era o que exigia aquela situação, ou seja, os judeus estavam tão imersos na impureza, na chamada clipá, nas cascas obscuras do Egito, aquelas cascas que obscurecem, encobrem a divindade e espiritualidade. Por isso alguns judeus nem queriam sair de lá, ou eles estavam tão acostumados com os maus hábitos e práticas do Egito, né? Então, por isso, até isso se refletia em termos físicos, que alguns judeus estavam acomodados com isso, etc. E eles não queriam sair dessa vidinha, que para eles, em alguns aspectos, poderia parecer prazerosa, né? O quanto eles estavam ligados com o lado físico, corpóreo, material, etc. Então aqui o êxodo em termos espirituais significava também libertar os judeus de Klipat Mitzrayim, daquela clipá, daquela casca que obscurece a divindade, chamada Egito, que está associada a um nível de impureza muito grave e muito profundo.
Por isso, a forma que ocorreu a redenção em termos físicos, ela reflete aquilo que estava ocorrendo em termos espirituais. Por isso nos explica o Alter Rebbe, ele vai nos dizer que em termos espirituais, naquele estado que os judeus também se assimilaram, estavam no estado espiritual muito baixo. Por isso, para sair e se libertar dessa situação, eles precisavam fugir de forma consciente, de forma premeditada. Eles não estavam prontos e preparados de abandonar e renunciar àquela vida, aqueles valores que prevaleciam no Egito, para partir em busca de algo mais elevado, receber a Torá daqui 7 semanas, etc. Eles precisavam, em termos espirituais, fugir daquela situação, porque eles estavam viciados, eles estavam imersos naquela lama movediça espiritual. Por isso, para se libertar dessa clipá, dessa impureza do Egito, para eles era necessário a fuga, sair de lá como fugitivos, sorrateiramente. Ela mipnei she'ara shebenefashot Israel. עדיין היה בתוקפו בחלל השמאלי, כי לא פסקה זו המתם עד מתן תורה, רק מגמתם וחפצם הייתה לצאת נפשם האלוקית מגלות הסטרא אחרא, היא טומאת מצרים ולדבקה בו יתברך. Nos diz o Alter Rebbe, na realidade, a restrição de 3 dias ou não 3 dias, ela não proveio do faraó, mas na verdade isso era em função, porque que os judeus falaram 3 dias? Porque muitos deles ainda não estavam prontos a abandonar totalmente o Egito. Se deveu ao mal presente na alma animal dos israelitas, que ainda se mantinha com toda a sua força na câmara esquerda do coração deles. Naquele momento, naquela câmara onde reside a alma animal, por causa desse mal que estava presente de forma tão intensa dentro dos judeus naquela ocasião, eles relutaram em deixar o Egito definitivamente, e tinha coisas lá que eles gostavam e estavam muito, muito apegados, pois não cessou sua impureza. O Talmud nos fala que essa impureza, quando só foi retirada dos Yehudim, e sua alma animal não ficou totalmente livre do mal do Egito, até a entrega da Torá no Sinai, somente semanas depois, quando houve a revelação no Monte Sinai e a Torá foi entregue, somente nesse momento é que eles conseguiram se desligar e se libertar de toda essa impureza em termos espirituais. Contudo, ele nos diz, apesar da inércia da alma animal, o objetivo e desejo deles era libertar sua alma divina do exílio na Sitra Achra, a impureza do Egito, e se ligar a Deus. A alma animal estava muito cômoda com algumas coisas no Egito, etc. Mas, no fundo, naquele momento, os judeus sabiam que isso, em termos profundos e verdadeiros, não é o ideal, e etc. Então, eles queriam dar vazão à sua alma divina, por isso eles tiveram que se esforçar, por mais que a sua alma animal ainda eles sentiam um magnetismo que os atraía, os prendia ao Egito, sua cultura, sua mentalidade, mas, no fundo, eles sabiam que isso não é o bom ideal, então havia esse conflito interno e por isso eles tiveram que fugir. E Deus ajuda a pessoa a escapar da atratividade de uma situação negativa. E ele vai nos dizer que isso vem uma ajuda divina quando a pessoa está nessa situação, que de forma consciente ela ainda não consegue tomar a decisão certa ou executar, implementar a decisão certa. Então ele nos fala isso que estava ocorrendo no Egito naquele instante, no momento que a alma divina começou a se libertar dessa impureza, que ela não queria mais estar mergulhada, imersa naquela citrachra, naquela impureza do Egito, e sim ligar-se a Deus. Nesse instante eles recebem uma ajuda divina, o que dertiv, Hashem uziu mauziu mnusi beyom tzara begomer, misgavi umnusi begomer, behu manos li begomer. Ele nos traz aqui 3 versículos para dizer que Deus nos ajuda a se libertar das situações negativas, por mais que nós estejamos imersos e viciados nelas. Como sugerem esses 3 versículos, Deus é minha força, minha fortaleza e meu refúgio no dia da aflição, versículo em Jeremias 16, ou minha torre alta e meu refúgio, Samuel 2, ou ele é meu refúgio, como consta em Salmo 59, Belachen leatid kshe'yavir Hashem ruach atumah min haaretz, ktiv ubimnusa lo telechum ki olech lifnechem Hashem. Isso contrasta com a era futura, quando o Mashiach chegar, quando Deus retirará o espírito de impureza da terra, nas palavras de Zacarias, eliminando a citra
Achra, e portanto não haverá necessidade de fugir dela. Sobre essa época futura, de fato está escrito: não saireis apressadamente, nem vos irei fugindo, porque Deus irá diante de vós. Porém, no Egito a situação ainda era diferente, e por isso eles tinham que escapar de lá. Por quê? Porque eles ainda estavam fracos e não estavam tão convictos, e por isso era necessário como fugir, não sair dessa maneira, que de forma consciente eles ainda não estavam resolvidos